Eu queria entrar numa fase agora que você está vivendo e que você deve estar percebendo e deve ter tido muitas dúvidas do onde fazer o seu consultório, se você vai se associar a uma equipe ou não, se você vai ainda fazer alguma formação ou se você vai ter alguma orientação para poder se estabelecer, porque agora você é especialista, mas você tem que se estabelecer como especialista, você tem que se posicionar na sociedade, né? E a gente se posiciona como? A gente vira uma marca, Com né? certeza. E aí eu quero saber, assim, como é que tem sido essa sua experiência, o que que você tem encontrado, o que que você buscou para isso? Eu acho que assim que acabou, né, a gente fica muito perdido de como eu vou começar. Vem muitas dúvidas pra gente de como que eu vou montar meu consultório, quais aparelhos que eu vou comprar, o que que eu vou comprar primeiro, como que eu vou lidar com o paciente, como que eu vou chegar no paciente, como o paciente vai chegar em mim. Eu acho que isso é a dúvida de todo mundo quando termina a especialização. E aí foi nesse contexto que eu busquei a mentoria. Acho que tem sido essencial para mim, para me orientar, tanto no âmbito técnico quanto profissional e gestão de tudo, da vida inclusive. Mas acho que a gente precisa primeiro definir quais são os nossos objetivos, né? Qual é o paciente que eu quero, o que que eu quero tratar e como eu quero fazer isso. Quando eu acabei os 2 anos da vascular, eu comecei a atender em clínica popular. E uma coisa que me incomodava muito era aquela correria. Porque eu lembro que a primeira clínica, o coordenador falou comigo: Não, Bruna, você tem 15 minutos de consulta. Aí eu pensei: em 15 minutos não tem a menor condição de eu oferecer um tratamento que eu quero, conseguir entender a história do doente e ou poder oferecer o melhor para ele, né? Então, assim, pra mim hoje eu preciso de um tempo para conseguir ouvir com calma, entender bem, examinar bem. E foi nesse contexto que eu acho que veio a parte da mentoria de entender como montar o consultório. Então, acho que primeiro eu defini qual era o paciente que eu queria, como eu queria fazer, e aí, objetivo definido tá. E agora, a parte mais burocrática, né? E eu acho que o que vem deixando muito claro para mim na mentoria, claro que tem toda a parte técnica, todos os protocolos que a gente tem muito bem definidos. E acho que quando eu comecei, a minha insegurança maior era nisso, e hoje eu vejo que não era, eu estava enganada. O mundo, eu falo que mudou completamente a minha visão. Mas de deixar claro para o paciente, conseguir alinhar muito bem a expectativa de um paciente, clarear para ele como que vai ser a jornada de todo o tratamento, porque muitas vezes o paciente chega e ele acha que em uma sessão ele vai sair dali com uma perna maravilhosa. E ele precisa entender, a gente precisa conseguir explicar para ele que é todo um processo e que não é do dia para a noite. Que às vezes a gente precisa parecer que piorou, né, que a gente sabe que não, mas que para o paciente às vezes é assim, porque surge uma mancha, surge outra. Às vezes ele chega no dia seguinte da consulta com a perna roxa e muitas vezes as pessoas não explicam, né? Os médicos não explicam. E quando você deixa o paciente ciente do que você espera, o que é esperado, o que não é, eu acho que fica muito mais fácil, né? Tanto pra gente quanto pra eles. Isso é engraçado porque quando eu fiz a mentoria, eu sou a primeira, né? Então foi tudo bem Olha no ela início. orgulhosa, eu sou a Ela primeira. ela tinha que falar isso. Tá, Mas continua. no início eu comecei acompanhando Ó, muito pela ciúme. parte técnica e eu era focada nisso e eu não chegava a acompanhar, por exemplo, consulta de primeira vez, né? Não. E aí um dia eu falei, eu tô curiosa para ver como é que você conduz a consulta. E na hora que eu comecei a assistir ela conduzindo a consulta com o paciente, eu fiquei assim, eu não acredito que eu tava perdendo isso até agora. Eu acho que a parte técnica, ainda mais agora a gente fazendo as discussões de caso, lendo artigo, discussão de artigo e tal, isso é coisa que pra gente que já tem uma formação de 11 anos vai mais rápido, digamos assim. Com Agora, certeza. esses detalhes, essa sutileza, esse cuidado, essa atenção, isso aí a gente precisa um treinamento maior, né? Algo que a gente não vem... E até a parte por trás também, né? De como começar a investir, de como fazer tal outro negócio ali. Eu acho que essa parte aí também é muito importante. Se a Bruna quiser falar ou a Ellen quiser falar, eu acho que é importante a gente falar para quem tá nos ouvindo também, né? Quem tá começando agora, e aí? Qual o primeiro passo que eu devo fazer? Como que eu devo fazer para montar o meu consultório? Eu acho que é legal também. A parte técnica, ela é uma parte que todos temos que ter.
Isso é para É o todo mínimo, mundo. né? É o mínimo que você pode oferecer, é uma parte Com técnica certeza. boa. Isso é fácil para a gente, porque a gente aprendeu na faculdade de medicina, durante a especialização, a parte técnica. Sim. Mas como a gente disse, faltou muita coisa lá atrás. Não foi só o planejamento de carreira. Faltou também na faculdade como lidar, como conduzir, como lidar com as dores emocionais daquele paciente e como conduzir ele durante um tratamento. Então, isso daí é um desafio para muita gente que acha que só fazer a parte técnica basta. E não é assim. Definitivamente não, né? A maioria das pessoas que me procuram para fazer a mentoria é para aprender como fazer o laser, como fazer o endolaser, como fazer a técnica totalmente assistida pelo endolaser no tratamento de varizes grandes. Mas ela começa a acompanhar pela parte técnica e aí ela percebe Foi que exatamente. ao redor. Hoje, tem uma frase que eu falo que nós somos empreendedores e não sabemos. Por quê? Para você criar essa estrutura toda, você precisa de equipe. Você precisa saber gestão de pessoas. Você precisa criar uma estrutura que seja segura para você fazer os procedimentos nos seus pacientes. Você precisa investir em tecnologia. Então, você precisa da parte financeira também. Então, se você olhar o que é uma clínica hoje, ela é uma empresa grande que tem vários setores. Tem o setor financeiro, o setor de atendimento, o setor gerencial, o setor técnico, o relacionamento com o paciente. Então, nós somos uma empresa e nós não sabíamos que nós éramos uma empresa. Isso acontece com todo médico. Senta e pensa. Tudo que você faz na sua clínica, quantas pessoas colaboram para que aquilo aconteça. E nós temos que ter esse olhar, né? E é tão difícil para quem não teve formação na faculdade gerenciar pessoas, contratar pessoas, como é difícil fazer isso. São duas fases, né? Eu acho que reconhecer isso já é a primeira, porque na maioria das vezes a gente não aceita que nós Não somos acha que empreendedores. esse é o problema, né? A gente não vê a medicina como um negócio, né? É muito não difícil. Vê muito um sacerdócio, né? Exatamente. E às vezes você enxergar, como é que é, Ruana? A medicina como sacerdócio cria uma crença de que é errado você cobrar de alguém pelo que você faz, porque você deveria estar exercitando e executando seu sacerdócio, né? A gente faz essa parte também. E acho que primeiro é conseguir reconhecer isso, que você é um empreendedor e que você precisa de diversas ferramentas e saber como lidar. E assim, gerir uma clínica é um grande desafio, né? Saber lidar com pessoas, não só a parte burocrática de regulamentação e tudo mais. Isso também não é ensinado. Não, isso não. Isso é Quem ensina pra gente é o contador. Isso eu acho que é um dos grandes sustos, né? Quando você acaba a sua formação. A gente nem sabe. Tributação. Mundo, né? Você vai ser pessoa física ou pessoa jurídica na sua clínica? Qual a documentação obrigatória que você tem que ter? Você tem que ter alvará, você tem que ter vigilância sanitária. Como é que você estrutura isso? Qual é a região em que você vai atender? Tem suporte, né? Tem estrutura, o lugar que você escolhe para fazer o atendimento do seu paciente? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que considerar, são desafios mesmo. E a gente é jogado, assim, no mercado para poder resolver tudo isso. Eu aprendi com outro médico. Não tem como não ter um mentor, né? Eu aprendi com outra médica, né? que fez esse caminho e aí me direcionou. Eu já direcionei outras pessoas e acaba sendo assim. Quando, na verdade, a gente precisa de uma educação para isso, né? A gente precisa ter isso como uma coisa regulamentada. Uma educação continuada, né? Uma educação continuada. Para que isso